Posso te contar um segredo? Na maioria das vezes, aquelas pessoas que estão do seu lado também não entenderam, só que elas não têm a coragem, a força, a determinação para tirar essa dúvida. Seja a pessoa que se impõe e tira a dúvida por todos. Salve meu querido e minha querida, tudo bem com você? Eu sou Gessé Salvador, estudante de Medicina, e nesse vídeo eu vou te mostrar 7 dicas para você assistir aula de uma forma mais eficiente, para você aproveitar mais as aulas que você tem, seja na faculdade, seja cursinho, seja ensino médio, ensino fundamental. Você talvez não saiba assistir aula direito, é sobre isso que eu vou falar aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, ativa o sininho, deixa o gostei no vídeo se você gostar lá no final. E é claro, você pode me seguir no Instagram também, @salvadoctor, pra gente ter um contato mais direto. E fica até o final porque a última dica foi uma das dicas que mais me impactou e que fez a diferença na forma como eu assisto uma aula. A primeira dica é bastante desconfortável para muitas pessoas, porém eu não estou aqui para falar coisas confortáveis e sim para te ajudar, para mostrar para você como você pode melhorar o seu desempenho se você está hoje insatisfeito com os seus estudos. A dica número 1 é sente na frente. Estou falando de aulas presenciais, tá? Então você evite sentar nos bancos mais do fundo, sente na frente, porque é na frente que você vai ter um contato mais direto com o professor, você vai estar inibido, por exemplo, de fazer muita conversa paralela, de perder muito o seu tempo mexendo no celular, às vezes na frente do professor ali você sabe que pode tomar um puxão de orelha. Você sentando na frente, você se obriga a ser mais eficiente. Isso não é coisa da minha cabeça não, você pode notar isso aonde você estiver, você vai perceber quem senta na frente interage mais com o professor, quem senta na frente presta mais atenção e geralmente quem senta no fundo é o contrário, né? O pessoal que está mais disperso, tem as suas exceções, mas a maioria das pessoas que sentam no fundo tem menos concentração, presta menos atenção do que aqueles que sentam ali na frente. Eu lembro que até o ensino médio eu nunca gostei muito de sentar na frente, mas teve um professor que especificamente mandou eu sentar na frente. Eu não gostei nada daquela atitude, porém eu sei como aquilo fez diferença no meu ano letivo, no começo do ano ele ter me colocado na frente, eu vi muita melhora na forma como eu aproveitava as aulas. Então, se você quer aproveitar mais as aulas daqui para frente, tome a decisão de se expor, de se colocar ali na frente, porque isso vai te ajudar muito, eu te garanto. A dica número 2 é faça anotações. Assistir aula não é assistir filme, não é assistir série, não é perder tempo. Você tá lá com um propósito que é aprender, você tá lá com um propósito de entender a matéria. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Você está na aula para entender a matéria em primeiro lugar, porém a anotação vai te ajudar nessa missão. Você tomar a decisão de anotar as aulas vai te fazer prestar mais atenção para colher essas informações para anotar. E não sou eu que estou falando isso, não é comprovado cientificamente. Quando você toma nota sobre alguma coisa, você tem mais chance de reter aquele conteúdo, aquele conhecimento que você está adquirindo. Então, por favor, faça o favor para você mesmo de tentar tomar notas. A terceira dica vai no mesmo sentido, porém contrário. Eu esqueci de falar isso, mas não anote todas as coisas. Essa é a terceira dica. Quando eu digo para você anotar as aulas, eu não digo para você anotar tudo que você escutar, tudo que está no quadro. Você precisa ser seletivo. Olha por quê. Por que isso faz sentido? Quando você se preocupa em anotar todas as coisas que o professor, que a professora está falando, você se preocupa menos em entender a matéria. Você já viu aquele professor, por exemplo, que coloca slide com muita informação? Às vezes você copia tudo que está no slide e nem prestou atenção no que ele está falando. E quando ele está falando, você tem que entender o que ele está falando. O ideal é que você anote os pontos principais, as coisas mais importantes. De preferência, anote também itens, né? Não fique anotando em texto corrido. Anote em itens, palavras-chave, frases-chave, para você olhar para aquela frase e lembrar do conteúdo que foi falado apenas através daquelas palavras-chave. Quando você se preocupa em anotar todas as coisas, você perde o foco daquilo que você está tentando entender, você perde mais tempo, é claro, e se você está lá frenético tentando anotar tudo que ele fala, tudo que ele está passando nos slides ou na lousa, você realmente não vai absorver o mais importante que vem da fala dele. Isso caiu a ficha para mim na faculdade, eu só entendi isso na faculdade. Vai por mim, aquelas informações que estão escritas no slide, que estão escritas no quadro, você pode encontrar em livros, porém alguém explicando para você a matéria nem sempre você tem, é por isso que as aulas são tão importantes. Prefira entender o que ele está falando, prestar atenção no que a professora está dizendo ali, te explicando, do que anotar todas as coisas freneticamente. Assim você vai aprender a selecionar informações e, cara, essa é uma habilidade essencial para você, a habilidade de resumir as coisas, a habilidade de pegar grandes informações e traduzir em pequenas palavras. Você pode treinar isso durante a aula, prestando atenção e resumindo em pequenas frases. A quarta dica também não é confortável e também não depende só de você, mas quando você tem essa oportunidade, você precisa aproveitar, que é interaja com o seu professor, com a sua professora. Quando você interage, você tem a chance ali de criar não apenas uma conexão com a pessoa, com aquilo que com aquela pessoa que está te explicando, mas também com a própria matéria. Duas pessoas ali em sintonia, tentando
entrar num acordo de informações, isso é muito coerente para você guardar melhor as informações. Sabe aquele professor que gosta de fazer perguntas e ninguém responde? Seja a pessoa que responde, mesmo que esteja errado, chute, não importa. É muito desconfortável errar, ninguém gosta de errar, mas é errando que você sabe onde dá para aprender. Acho que é por isso que o ditado é errando que se aprende. Quando você erra, você sabe o que está errado e dá para consertar. E vai por mim, interagir com o professor não vai ser bom apenas para o seu entendimento, vai ser bom também para a sua relação com o professor, com a professora, e ele também vai se sentir mais ali estimulado, porque um professor que quer dar aula, que se sente estimulado a dar aula, ele melhora as aulas, ele melhora o conteúdo. Aproveita, faz isso também, estimule o seu professor a ser um professor melhor fazendo isso. A quinta dica mexe muito com a autoestima das pessoas, que é tire suas dúvidas. Quando você tira uma dúvida em público, você pode tirar em particular também, tá? Mas eu estou imaginando aqui, numa aula, você levantar a mão e tirar a dúvida. Quando você faz isso, você deu oportunidade para as outras pessoas de saberem que você não entendeu daquilo. E para algumas pessoas isso toca a autoestima, né? Toca na minha também. Porém, quando você entende que isso é muito menor do que o que você ganha tirando uma dúvida, você passa a tirar a dúvida toda hora. Você passa a entender que é mais importante sair dali entendendo o assunto do que passando um pouquinho de vergonha, mostrando para outra pessoa que não sabe. E posso te contar um segredo? Na maioria das vezes, aquelas pessoas que estão do seu lado também não entenderam, só que elas não têm a coragem, a força, a determinação para tirar essa dúvida. Seja a pessoa que se impõe e tira a dúvida por todos. Porque numa sala ali, vamos imaginar, sei lá, 40 pessoas, numa sala de aula, até mais 50, numa sala de cursinho, às vezes a minha sala de cursinho tinha mais de 250 pessoas, ou cadeiras. Nem sempre estava cheio, mas quando estava, tinha mais de 250 pessoas. Você levantar a mão e tirar uma dúvida, duvido, na verdade, que tem alguém ali dentro daquela sala que também não tinha a mesma dúvida que eu. Então você vai estar ajudando as outras pessoas, tirando as suas próprias dúvidas também. Não faz sentido você levar uma dúvida para casa, tendo ali na sua frente uma pessoa que pode te ajudar agora, que tem a resposta na ponta da língua, né? O professor ali daquela matéria específica, ele é um especialista, ele sabe, você vai deixar chegar em casa para procurar no Google, sempre você pode tirar agora com um especialista. E tudo isso volta em torno de uma mesma frase que eu já falei, você está lá para entender, você quer sair entendendo ou não, e é por isso que tirar a dúvida é importante. A sexta dica é bastante específica e vai para quem já está na faculdade ou para quem está no cursinho pré-vestibular. Não assista qualquer aula. Como assim? Existem aulas que você já sabe o conteúdo, que você já compreende, ou que naquele momento são menos importantes do que uma outra coisa que você precisa estudar. Eu já dei esse exemplo em outro vídeo, então eu vou deixar o vídeo aqui no card, mas retomando rapidamente o que eu estou querendo dizer com isso. Existem matérias ou assuntos que você já domina e você sabe disso. Às vezes você está no seu segundo, terceiro ano de cursinho e você já está manjando muito, sei lá, de química orgânica, por exemplo. Então você não tem necessidade de ficar entrando naquela aula de química orgânica básica para ver tudo desde o começo, sendo que você já está treinado, você já fez muitos exercícios disso, você tem confiança no assunto. Você pode pegar esse tempo dessa aula, ir para a biblioteca e estudar um outro assunto que você está deficiente, você está com problemas naquele momento. A gente até brinca, né, que às vezes mata a aula para estudar, você deixa de ver uma aula para estudar um outro assunto por conta própria e tá tudo bem fazer isso se é o seu caso, se é a sua necessidade. E a sétima dica é uma dica de ouro para quem já sabe o que vai ter na aula. Por exemplo, uma aula que já tem título, que você já sabe sobre o que vai ser. Se você tem um assunto daquela aula, a dica de ouro que eu vou te dar é: faça exercícios sobre aquele assunto antes da aula. Mas eu nunca vi esse assunto, eu nunca tive uma aula disso. Não tem problema, faça exercícios daquele assunto, procure exercício na internet, na sua apostila, sei lá, sobre esse assunto, para você entender melhor o quanto você não sabe. Olha isso, quando você vai para uma aula sabendo que você não sabe daquele assunto, e melhor ainda, sabendo que você já sabe algumas coisas, mas outras você não entendeu, a sua aula ela tem outra visão, ela tem outro panorama. Você chega entendendo exatamente onde está a sua dificuldade. Você vai ter o direcionamento para falar: olha, eu entendi até aqui, daqui em diante eu não entendi, eu quero entender agora na aula. Então você já vai direto na aula. Se for uma aula gravada, né, um cursinho online, uma aula que está disposta ali, videoaula, você pode pular para o momento da aula que mais te interessa. Enfim, você pode otimizar os seus estudos sabendo o que você já sabe, sabendo o que você não sabe, através dos exercícios pré-aula. Em resumo, você sabe que existem formas menos eficientes de assistir uma aula e mais eficientes de assistir uma aula, e eu espero que você busque esse conhecimento, esse autoconhecimento, para entender o que funciona mais para você e tente aplicar essas dicas que eu passei aqui. Eu espero que tenha te ajudado. De coração eu espero. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e tchau, tchau.